Oi, gente! Estamos aqui pela 4ª semana consecutiva. Can't believe it. Consigo nem acreditar. Mas hoje eu vou ser bem sincera com vocês. Eu tô aqui em nome da disciplina, que é o que a gente vai falar hoje. Porque, sinceramente, eu parei aqui agora, coloquei o negócio aqui do celular e tô começando a gravar assim, ó. Mesma coisa de sempre que vocês veem. Hoje é só um lugar diferente da minha casa, mas sem maquiagem, só soltei o cabelo aqui, ainda tô com a roupa da academia, como na maioria das vezes aí, né? Mas eu não quero falar daquela disciplina tóxica, sabe? Aquela que você só faz e vira um robô e esquece que é humano. Não. Eu quero que a gente coloque, quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Vou contar um pouco das minhas últimas experiências. Quando eu tava lá no Instagram uns meses atrás, eu tava falando muito sobre o que Deus tem me chamado pra fazer agora. E o que eu entendo que é um chamado de Deus são desafios da vida. Eu entendo que eles são chamados de Deus. Eu tava tendo muita dificuldade, tava sendo muito desafiadora a vida aqui nos Estados Unidos. Pelo tanto de coisa diferente que é aqui, sabe? Pela cultura e pela organização e disciplina que é necessária nesse lugar para você fazer com que as coisas fluam, porque senão nada acontece, você não consegue sair do lugar, simples assim. Então, gente, eu nunca fui a pessoa mais disciplinada do mundo, eu era muito procrastinadora, mas assim, num nível que acordar tarde, colocar a soneca do celular direto, deixar muita coisa que eu podia fazer agora pra amanhã, ou pra semana que vem, ou pro mês que vem, depois nem fazer. Eu fazia isso direto. Mas aqui eu fui obrigada, porque entre aspas, porque a gente tem livre-arbítrio, a gente não é obrigada a nada, só que eu percebi na minha vida que se eu não fizesse esse tipo de coisa, se eu não tivesse rotina, fosse disciplinada, anotasse mesmo as coisas que eu tivesse que fazer, nada ia fluir, não, eu não ia conseguir sair do lugar. Muitas coisas da minha vida já evoluíram por conta disso. Outro dia eu entro em mais detalhes, mas hoje eu quero só falar no geral, tá? E assim, a Bíblia fala que pra gente ser colocado no muito, a gente precisa ser fiel no pouco. E, gente, o que é ser fiel no pouco? Sabe a bicicleta que você tem, o carro velho que você tem, o apartamento ou a casa que é pequenininha que você tem, que você fica lá dentro sonhando com uma casa grande, um castelo, com uma casa de 5 quartos, sei lá. Ou então você só quer um pouquinho maior do que o que você já tá. Ou você quer um carro um pouquinho melhor do que o que você já tem. Mas você tem cuidado das coisas que você tem? Se você mora num apartamento alugado, você tem cuidado desse lugar, como se fosse seu? Você tem cuidado do seu carro velho ali, mais antigo? Você tem feito manutenção dele, você cuida, você limpa? Porque pensa comigo, como que você vai ser colocado num nível acima se nem desse nível você consegue cuidar, você não consegue dar conta? Não faz sentido, você tá entendendo? Não faz sentido, então... mas eu não tô falando pra você mudar, assim, da água pro vinho hoje não, tá? Porque minha vida não foi assim, eu fui mudando aos poucos várias coisas na minha vida. Então, começa pequeno, mas não para. Essa frase é muito importante. Comece pequeno, mas não pare. Porque o importante de você começar pequeno é que você não vai... Sabe quando você quer emagrecer, aí você fala assim, eu vou 5 vezes na academia por semana? Aí você começa a primeira semana, a segunda você vai desmotivado. Você já não quer ir mais. Seu corpo surta, fala assim, como que você quer fazer isso tudo se você não fazia nem isso aqui? Você já quer fazer isso aqui? Você vai morrer. É o cérebro, né? E o corpo gritando. Não faça isso com você. Começa a dar eu já falei isso no outro vídeo, começa a dar uma caminhadinha hoje, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, você não consegue? Vai, aos poucos. E aí você vai subindo de nível aos poucos. Comece pequeno, mas não pare. A questão da disciplina e da organização é o seguinte, eu lembrei, eu tava pensando o que eu ia falar pra vocês essa semana, eu lembrei de essa última experiência que eu tive com umas fotos antigas do Facebook que eu tava mexendo, muito antiga. Tinha em torno de 500 fotos, eu queria diminuir pra menos de 50.
E aí eu olhei assim, gente, onde é que eu vou, como que eu vou fazer isso? Que é muita coisa, tipo 500 fotos, né? Nem se compara com o que eu tenho no celular. No celular tem 40 mil, incluindo vídeo e foto e tal. Isso aí é pra outra fase da minha vida, um pouquinho mais pra frente, mas eu vou fazer. Eu pensei, na academia eu faço 10 minutos de cardio. É o meu aquecimento todo dia, quando eu vou, né? Que costuma ser 4 vezes na semana. Se 10 minutos por dia são 40 minutos por semana, eu for apagando as fotos um pouquinho, eu vou fazer isso muito rápido. Eu fiz isso uns 3 dias, 10 minutinhos, 10, 10, 10. Ia apagando, ia apagando. E é isso que eu queria manter. Eu só, tipo, arquivava ou salvava no celular, enfim, fui fazendo. Teve uma hora que eu pensei, vou fazer de 100 em 100. Que aí, em cada intervalo de entre um exercício e outro, eu ia apagando as fotos, mexendo ali. Eu não contei, gente, mas deve ter sido 1 semana e meia, mais ou menos. Isso, não 1 semana e meia, né? Contando os dias que eu malho, deve ter sido uns 6 dias, 6 ou 7 dias no total. Sabe? Só pegando esses intervalos entre os exercícios. E o que eu quero dizer com isso? Eu peguei algo que na minha cabeça era muito grande. Pra você pode ser pouco, 500 fotos, mas pra mim era muito, porque eu tenho pouco tempo. Então, beleza, eu peguei essas 500 fotos e diminuí ela em pequenas fases. E uma hora eu sabia que ia chegar lá, onde eu queria, que era em menos de 50 fotos, e cheguei. Então, se você tem uma meta, algo muito grande na sua vida, divida em pequenos passos. O que você consegue fazer hoje que vai contribuir para que você alcance o seu objetivo? Porque a verdade é, você não vai dar passos enormes pra chegar. Tudo é um processo, né, gente? Vamos aceitar isso. A gente com essa mania de comer fast food e de ver Reels, TikTok, esses vídeos super curtos, a gente esquece que as coisas levam tempo pra acontecer. Igual quando você planta maçã. Leva anos pra ela se tornar um fruto. Não é assim do dia pra noite. Então, a vida é assim. A natureza já ensinou pra gente, né? Ensina pra gente todo dia que tudo é um processo. Então, partindo desse princípio que tudo é um processo e que leva tempo, pegue essa sua meta que você acha super gigante, diminua ela em fases, encaixe ela na sua rotina de maneira que vai ser algo ridículo de fazer. Porque pra mim, 10 minutos ele mexendo no celular rapidinho enquanto eu fazia o cardio, era ridículo. Eu poderia fazer todo dia. Então, quando eu concluí isso, na minha cabeça gente, se eu fiz isso com algo, né, tipo, fotos do Facebook antiga, eu posso fazer isso com tudo na minha vida, eu posso aplicar isso a tudo. É claro, né, que tem algumas metas, alguns objetivos nossos que são um pouco mais desafiadores, assustadores, porque dão medo, frio na barriga, a gente sente, mas o princípio é o mesmo. Comece pequeno, mas não pare. Comece pequeno, mas não pare. Eu já comentei isso uma vez sobre cabeça cheia. Eu, como tenho a mente criativa, um dos meus maiores desafios na vida é focar nas coisas. Então, é o que eu tenho trabalhado nos últimos meses. Depois eu falo sobre isso também. Mas, como a minha mente vai pra tudo que é lugar o tempo todo, eu olho um passarinho na janela que já fico imaginando várias coisas. É uma viagem na minha cabeça. Então, eu coloco os pensamentos, tá até aqui, eu separei pra mostrar pra vocês. Isso aqui é um livro é um diary, né, que a gente chama. Sorry. Desculpa aí, gente. Lembra, esse vídeo não tem edição, então o espirro vai ficar. Eu anoto aqui. Não escrevo todo dia ainda, não tornei um hábito ainda, mas sempre que eu lembro, sempre que eu tenho um tempinho mais livre ali, eu sento e escrevo. Isso dá uma paz pra minha cabeça. Então, se você tem uma mente criativa, ou tá com a mente muito cheia, se não é escrever, acha um hobby que te traz leveza, que te traz de volta pro presente, sabe? Que esvazia sua mente, porque é muito importante. Então é isso, gente, que eu queria falar. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. E que te tire do lugar também. Assim como eu assisti aquele vídeo da minha mãe, que eu falei pra vocês aí há 4 semanas atrás, e não parei. Tô aqui, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo.